Eita, minha gente, que hoje é dia de estreia! Essa é a primeira aula de língua portuguesa para os nonos anos do ensino fundamental. Olha só, e que prazer de estar aqui com vocês, transmitindo para o estado inteiro, certo? Meu nome é Raíssa Lima e eu queria começar com uma mensagem bem breve. Hoje, ainda pela manhã, recebi uma mensagem encaminhada pelo meu Instagram, de uma professora, colega de trabalho muito amiga. Era o áudio de uma criança comentando com a professora dele, pelo WhatsApp, que ele estava com um pouco de dificuldade de estudar em casa. Que a mãe dele não tinha as manias que a professora dele tem. A mãe dele trabalha em restaurante, tem mania de cozinhar. A professora, ela tem mania de ensinar. Então, na verdade, o EducaP é isso. Tentar aproximar você da nossa mania de ensinar, da sua mania de aprender, certo? Então hoje a gente vai começar a aula com o tema Estratégias de Leitura, aprender os sentidos globais do texto. E eu queria começar com vocês dando uma olhadinha no que isso quer dizer. É super importante que a gente sempre saiba sobre o que a gente vai estudar. Eu destaquei duas palavras-chave para vocês. Apreender e global. Vai aparecer para vocês agora na tela maior. Então, olha só. Aprender nada mais é do que assimilar mentalmente, abarcar com profundidade, compreender, captar, certo? E global é relativo ao globo terrestre mundial. Agora, olha a segunda definição, que é tomado ou considerado no todo, por inteiro, que se aplica a um conjunto. Certo? Então, o sentido nada mais é do que o significado. A gente vai tentar apreender, compreender um texto com todos os elementos e recursos que são essenciais para a sua compreensão total. E aí, eu queria começar com vocês, na verdade, com uma coisa que eu adoro fazer nessa quarentena, certo? Eu sou viciada em ficar olhando essas imagenzinhas que aparecem assim, ó. O que é que você vê na imagem, certo? Vai aparecer para vocês aí, no formato maior, o que é que eu gosto. O que é que vocês veem nessa imagem? Olha só, se vocês são que nem eu, então, na verdade, primeiro vendo dois idosos, né? Eu queria convidar vocês a olharem um pouco mais atentamente para a sobrancelha do homem que a gente acha que é um idoso. E aí você consegue ver que, na verdade, a sobrancelha dele é um sombreiro, um chapéu, certo? E aí você consegue ver que, na verdade, tem um homem tocando aí um violão e tem uma mulher sentada ao lado dele. E, na verdade, o que você achava que era o cabelo da mulher idosa é parecido com uma cortina. Aí você vê logo ali atrás que tem outra mulher saindo de um portal. Por que eu trouxe essa imagem para vocês? Casa exatamente com o que a gente vai fazer hoje. O texto, ele é como se tivesse camadas, certo? Tem a primeira camada, que é aquela primeira coisa que a gente vê. E depois tem todas as minúcias, todos os detalhes que a gente tem que estudar um pouquinho mais atentamente. Mas a gente só consegue ter visão do texto inteiro se a gente conhecer os dois elementos. Então vamos lá. A gente vai começar nada mais justo do que com o processo de leitura de imagens. Aí você diz assim para mim, mas Raíssa, a leitura de imagens é algo que eu faço na aula de arte, não na aula de língua portuguesa. Como é que isso vai funcionar? Olha só, gente, leitura de imagens é super importante porque é um texto, certo? Então, a gente primeiro também pode trabalhar a leitura de imagens em língua portuguesa. E segundo, se você ainda não sabe, as disciplinas elas conversam entre si. Então eu trouxe aqui para vocês, e vocês vão dar uma olhada aí agora, como está grande na tela, uma imagem do artista turco, o Gurgalen. Perdão, eu não sei pronunciar, né? Eu não falo turco, mas é o nome dele lido em língua portuguesa, o Gurgalen. E aí a minha pergunta é, o que você vê nessa imagem? E aí, eu já vou trazer aqui para vocês uma sugestão de resposta. Claro que você pode observar outros detalhes que eu não observei. Então, dá uma olhada aí. Eu trouxe para vocês a seguinte sugestão. Numa metade da imagem, vejo um banheiro rico e a outra metade eu vejo uma casa destruída, também com o que seria uma banheira, duas crianças tomando banho e o pai delas ajudando no banho, enquanto você também vê o cenário de uma cidade destruída atrás.
fácil isso, né? Mas agora a gente vai dificultar um pouquinho mais. Então se liga nas próximas questões que vão aparecer para vocês ainda sobre essa imagem do artista Ugur Galeno. Olha só, eu pergunto para você, como você se sentiu ao ver a imagem com duas metades tão distintas uma da outra? E a outra questão é, o que o artista quis provocar ao colocar essas duas situações como duas metades que se complementam? Olha só, obviamente que aqui eu vou dar sugestões para vocês, sobretudo para a primeira pergunta que eu fiz, porque eu pergunto como você se sentiu. Então aqui, é óbvio, eu vou responder para vocês como eu me senti. Eu queria que vocês compartilhassem como vocês se sentiram também ao ver essa imagem. A segunda questão já tem um direcionamento um pouquinho mais igual para todo mundo que tentar responder. Então vamos às respostas. Olha só. Como você se sentiu ao ver a imagem com duas metades tão distintas uma da outra? Olha, me senti incomodada com tanto luxo em uma delas e tanta destruição e desolação na outra. O que o Ugur Galeno quis provocar ao colocar essas duas situações como duas metades que, em teoria, se complementam? Com certeza, ele quis provocar uma reflexão sobre a desigualdade social que existe no mundo. E aí eu queria que vocês entendessem da seguinte forma. Foi bem fácil para a gente ler as imagens, né? Beleza, leitura de imagens, ok, show. E agora, o que isso tem a ver com a minha aula de português? Lembra lá daquela primeira imagem que eu mostrei para vocês, aquele desafio? Justamente. Nesse caso aí, a gente tem uma leitura de imagens que tem dois planos. A gente teve o primeiro plano, ou seja, aquilo que a gente vê na imagem, e o segundo plano, que a gente fez umas perguntas mais complexas e que pediram para vocês, assim, pensarem mais um pouquinho antes de responder. E aí, agora eu vou explicar o seguinte para vocês. Se liga aqui comigo. Vai aparecer para vocês uma divisão das questões. Eu dividi da seguinte forma. Toda vez que seu professor ele vai trabalhar um texto, ele tem questões mais fáceis e algumas questões que são mais complexas. Então, às vezes, os meus alunos, por exemplo, até dizem assim, professora, por que está perguntando isso se é tão óbvio? Ou, por exemplo, o que você vê na imagem é uma pergunta que a gente considera como das questões mais fáceis, certo? Aquilo que você vê são os elementos que estão impressos ali. Já as questões mais complexas, elas demandam de outros recursos. Como você se sentiu ao ver a imagem? Qual foi a intenção do Ugur Galeno ao unir as duas metades? É nesse nível que a gente vai começar falando um pouquinho sobre essas questões, essas perguntas e informações que a gente chamou de mais fáceis. Na verdade, o que a gente chama de mais fácil, em língua portuguesa, a gente chama de explícito, certo? Então, existe uma habilidade que a gente conhece bastante, que é localizar informações explícitas no texto. E o que é isso? É aquilo que está claro, que é explicado sem ambiguidade, como você pode ver aí na sua tela. Então, aquilo que é claro, explicado sem ambiguidade, ou seja, sem duplos sentidos, é considerado como informação explícita. Por que informações explícitas elas são tão importantes se são tão fáceis de se identificar? São elas que garantem que as pessoas estejam discutindo o mesmo texto, ou seja, falando da mesma coisa. Por exemplo, se na sua primeira resposta, quando eu perguntei o que você vê na imagem, você disse para mim que você viu uma guerra, olha, você errou. Se você disse que viu uma explosão, também não está correta a resposta. Você viu sim aquilo que pode ser a consequência de uma explosão por causa da guerra. Mas os elementos, eles estão bem claros lá colocados. São os escombros. E é isso que a resposta pede. É isso daí. A informação explícita garante que todo mundo esteja em pé de igualdade. E aí a gente chega nas questões mais complexas. Como que você se sentiu ao ver a imagem? Qual foi a intenção de Ugur Galeno ao unir as duas metades? Então se liga aí. A informação que precisa de outros recursos, além das informações explícitas para ser interpretada e deduzida, se chama informação implícita. Vamos analisar as questões. Primeiro, como você se sentiu ao ver a imagem? Isso daí já passa um pouco do limite do explícito. Porque como você se sentiu, vai depender da sua experiência, certo?
Se, por exemplo, você se sentiu tocado pela situação das crianças que estão tendo que tomar banho em um local que não é apropriado para tomar banho. Ou se você se sentiu assim machucado, se sentiu revoltado com o luxo do outro banheiro, enquanto outros têm tão pouco, certo? Ou se você não sentiu nada, porque para você já está conformado, é assim mesmo. Então, todos esses recursos que você teve que ir buscar, não são recursos que estão claros, não estão explícitos na imagem. Na verdade, o que você foi buscar foi experiências da sua própria vida para poder dizer o que é que você sentiu ao encarar aquela imagem. Já imaginar qual foi a intenção de Ugur Galeno ao unir as duas metades demanda da gente outra experiência, que são os recursos que a gente traz da nossa experiência de mundo e da experiência de mundo do Ugur Galeno. Então, olha só, se sem saber nada sobre ele, a gente já pode dizer que tem aí um confronto entre a desigualdade que existe, não é? Entre pessoas que vivem no meio da guerra e pessoas que vivem no luxo. Se eu disser para vocês que o Ugur Galeno mora numa região que é bem próxima da Síria, um dos países que mais sofre com a guerra, já muda totalmente para você a visão. Ou seja, essa questão para a gente responder sobre a intenção, qual teria sido a intenção do Ugur Galeno, nos pede outros recursos que não estão explícitos no texto. São recursos os quais a gente tem que pensar, voltar, raciocinar para poder responder. Então, olha só, eu trouxe uma dica para vocês, tá? Toda vez que você achar difícil trabalhar a palavra explícita ou implícita, pensa o seguinte, ex é para fora, certo? Por exemplo, o seu ex-namorado, você não quer que ele saia da sua vida? Então, para fora é aquilo que está claro, está lá no texto. Já o implícito é tudo aquilo que te demanda pensamento, que te demanda reflexão, ou seja, é algo mais internalizado, é algo que vem para dentro, certo? E aí agora a gente vai fazer um exercício aqui rapidinho, tá bem? Então eu trouxe um texto, já que vocês estavam com tanta saudade, né, que a gente trabalha leitura de imagens, eu trouxe aqui um texto e a gente vai ler esse texto juntos. Olha só, existe vida fora da Terra? Até onde se sabe, não. Não existe nenhuma evidência oficial, já que todos os casos registrados são apenas suposições. Mas isso não desanima os cientistas. É bastante razoável que exista vida fora da Terra. Só que as probabilidades diminuem quando procuramos por vida inteligente, conta Samuel Rocha de Oliveira, físico do Departamento de Matemática Aplicada da Unicamp. Para achar vida como a conhecemos, mesmo que formas primitivas, planetas com as mesmas características da Terra precisam ser encontrados. Satélites como o Corot e o Kepler caçam essas estruturas e, até junho deste ano, já haviam encontrado 563 delas. Mundo estranho. E agora, já se liga aí que vai aparecer para vocês uma perguntinha com as alternativas. Vamos lá que eu vou ler junto. Segundo o texto, existe vida na Terra? Letra A. Há vida fora da Terra, mas ainda não foram encontrados seres como o do nosso planeta. Letra B. Há vida fora da Terra, mas não inteligente como a do nosso planeta. Letra C. Não há nenhuma evidência oficial, apenas algumas suposições de vida fora da Terra. Ou letra D. Os satélites que caçam vida fora da Terra até hoje não encontraram nenhum tipo de ser parecido com os da Terra e nem planetas parecidos com o nosso. Então, olha só. Toda vez que você for procurar uma pergunta, a resposta, você tem que voltar para o texto, tá? E é exatamente isso que a gente vai fazer. Dá trabalho? Claro que dá, justamente. Mas olha só, a pergunta é, segundo o texto, existe vida fora da Terra? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para vocês. Existe vida fora da Terra? E ele diz, até onde se sabe, não existe nenhuma evidência oficial, já que todos os casos registrados são apenas suposições. A resposta é exatamente essa, tá bem no início do texto. Vou lá mostrar agora para vocês. E a alternativa ideal é a letra C. Não há nenhuma evidência oficial, apenas algumas suposições de vida fora da Terra. E aí eu queria convidar vocês, porque foi fácil responder isso, né? Mas eu queria convidar vocês para que a gente analisasse
um ponto importante nessa pergunta. Observe que na pergunta ele colocou segundo o texto. Então veja só, segundo o texto, na verdade, é uma informação que vai estar lá, impressa nele. Você tem que procurar a evidência dentro desse texto. Você tem que voltar e procurar a frase correspondente que vai te dar a resposta exata disso daí. Então, você tem que ir lá e procurar a informação que mais se aproxima das alternativas e assim escolher a correta. Então, toda vez que você vê alguma coisa de segundo o texto, ou então segundo o cientista que foi citado no texto, você tem que buscar por uma informação explícita. É importante que você volte para ele e procure a sentença que demonstra essa informação de forma clara. Agora, a gente vai partir para um tipo de texto que eu adoro, certo? Mas que muita gente acha que é super fácil de analisar e eu vou provar para vocês que até é fácil, viu? Eu não acho que é difícil não. Mas ele pede uma malandragem aí. Se liga no texto. Olha, eu adoro. Vai aparecer para vocês agora. É uma tirinha do H e diz assim: não é justo que uma mulher trabalhe tanto com um sol desses. Por que não faz isso à noite? Se você achou essa tirinha engraçada, você deve ser do tipo do H, viu? Porque se você é do tipo da Helga, que é a mulher dele, tá ali trabalhando no sol quente, você não viu graça foi nenhuma. Mas olha só, vamos agora para a pergunta. Ela vai aparecer para vocês. Ao ler o primeiro quadrinho do texto, o leitor é levado a pensar que, na sequência, o texto defenderia as mulheres, B, criticaria as mulheres, reclamaria da qualidade do trabalho das mulheres ou D, daria mais tarefas para a mulher. Vou dar um tempinho aí para vocês responderem, pensem, mas não é difícil não, tá? Eu já vou partir para dar a resposta para vocês, inclusive agora. Olha só. Na verdade, quando você lê o primeiro quadrinho, que é não é justo que uma mulher trabalhe tanto com um sol desses, você é levado a pensar, porque olha aí o que a pergunta pede para você. Você é levado a pensar que, na sequência, o texto vai defender as mulheres. Até aí, foi bem fácil. Não teve problema nenhum, você acertou a questão. Perfeito. Mas agora, como a gente fez com um ou outro exercício, eu queria que a gente analisasse um pouco mais profundamente a questão, a forma que ela foi feita. Então, olha aí. Vai aparecer destacado para vocês em amarelo a expressão levado a pensar. Ou seja, não é a informação explícita que essa questão está pedindo para você. Quando você é levado a pensar algo, quer dizer que o texto te deu uma pista para que você pense outra coisa além daquilo dali que está escrito. Ou seja, que você busque as entrelinhas. Você é levado a pensar que o texto defenderia as mulheres. Mas no final, o texto não defende as mulheres. E é aí que a gente vai olhar um pouquinho mais de perto todas essas nuances da tirinha e vocês vão descobrir que é assim, incrível. Eu sou encantada por esse tipo de trabalho. Olha só. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte. O objetivo da tirinha é fazer uma crítica a partir da estratégia do humor. Todo mundo sabe disso. Uma tirinha, ela existe, vai fazer uma crítica, mas ela vai fazer uma crítica que vai te fazer rir ou que vai te revoltar, mesmo tendo esse efeito de humor. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Qual é a estratégia para fazer rir? Bom, a gente vai falar um pouquinho só do que se chama quebra de expectativa. O que é uma quebra de expectativa? Sabe aquela piada do pônei? Pônei eu? Pronto, é isso daí. Quando seu colega fala dessa piada do pônei tão sem graça, na verdade, né, você espera que ele conte uma piada sobre o animal pônei, mas ele acaba fazendo uma piada com linguagem. Então, acontece a mesma coisa na tirinha do H. Tem uma quebra de expectativa para poder ter o efeito de humor. Se no primeiro quadrinho você é levado a pensar que o H vai defender a mulher dele, vai dizer, não, pelo amor de Deus, não trabalhe nesse sol quente. E aí logo depois ele diz, por que não faz isso à noite? Né? Ele não defende a mulher, não libera ela do trabalho.
a gente tem que pensar o seguinte. A tirinha trabalhou numa informação implícita. Você leu até o primeiro quadrinho e achou que o H ia dizer aquilo. E aí, a quebra de expectativa, ou seja, o efeito de humor se dá porque ele trabalhou aquilo que você achava que era uma informação implícita com uma informação explícita. O sol, na verdade, e a noite. Ou seja, isso é informação clara que está aí no texto. Mas você é levado a pensar que ele vai defender o direito das mulheres de ter condições dignas de trabalho. E aí, sem esse seu trabalho mental, o sentido do texto iria se perder. Entenderam por que é tão importante que, além de saber que existem níveis diferentes de informação, claras e nas entrelinhas, é importante que a gente consiga reconhecer como que elas são usadas para a gente compreender o texto no seu sentido global. É importantíssimo que a gente seja maroto, que a gente tenha malandragem na hora de ler um texto. Não é por nada não, mas sempre vai ler um texto desconfiado, porque aí sim a leitura é supimpa, maravilhosa. Então olha só, você tá achando difícil demais? Foi muita informação para sua cabeça? Eu sei, viu? Porque não faz muito tempo que fui aluna, então a gente tem que trabalhar assim num resumo agora. Vamos resumir o que a gente já viu até aqui. Então olha só, se liga aí. Vamos imaginar que o texto é como um mistério a ser desvendado, meu filho, e você é o detetive. Então, como é que um detetive ele trabalha? Primeiro, ele precisa ter evidências para começar a busca, ou seja, para começar a solução do mistério. Então, essas seriam suas informações explícitas. Você tem aquelas primeiras pistas que estão na cara. Mas aí, no meio do caminho, novas pistas vêm aparecendo. O detetive faz novas conexões entre as informações. Essas conexões que são feitas e descobertas, que estavam lá guardadas, são as suas informações implícitas. E aí, é claro, você precisa das evidências e dessas conexões do explícito e do implícito para compreender e interpretar bem o seu texto. Mas aí você já olha para mim e se pergunta, Raíssa, o que é interpretar e compreender bem um texto? Porque eu achei que o que eu fazia até hoje estava ok, né? Estava tranquilo e agora estou chocado. Então, olha só. Interpretar bem um texto não é somente identificar aquilo que é implícito e explícito, mas sim conseguir identificar isso de forma relacionada àquilo que é a finalidade, o objetivo do texto, tá bem? E é aí que a gente vai passar para o que eu chamei de novas fronteiras. Se liga aí. Além das informações implícitas e explícitas, a gente tem que pensar no seguinte. Qual é a finalidade do texto que eu estou analisando, certo? Ou seja, por que esse texto foi produzido? Do que esse texto fala principalmente? De que forma o texto abordou esse assunto principal? Ou seja, além de identificar aquilo que é implícito e explícito, essas três perguntinhas que vão aparecer daqui para frente, que serão suas companheiras eternas, certo? São essenciais para que a gente consiga entender o sentido global do texto. Vamos lá? Vamos dar uma olhada num exemplo agora, tá bem? Olha só, eu trouxe para vocês um texto um pouquinho maior, certo? De uma notícia. Vamos ler juntos. Goiânia higieniza escolas municipais e unidades de saúde para conter avanço do novo coronavírus. Olha aí, ó, notícia quentinha. Escolas foram utilizadas para distribuir kits de alimentação para alunos. Cidade tem 3 mortes por Covid-19 e 8 casos confirmados, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, por Pedro Lins. As escolas municipais de Goiânia, no Grande Recife, serão higienizadas na sexta-feira como forma de contenção ao avanço do novo coronavírus, segundo o prefeito em exercício da cidade, Eduardo Honório. Outras medidas, como distribuição de máscaras e álcool em gel nas filas das agências bancárias e higienização de unidades de saúde, também estão sendo tomadas durante a pandemia, afirmou. Ainda de acordo com o prefeito, professores e alunos tiveram as atividades suspensas desde o dia 16 de março para seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, OMS.
apenas a parte administrativa das instituições seguiu funcionando. Então agora a gente vai tentar responder aquelas 3 perguntinhas que eu fiz anteriormente. Olha só. Qual a finalidade desse texto? Por que ele foi produzido? Se liga aí que as respostas vão aparecer para vocês. A finalidade de uma notícia é informar sobre algum fato que se passa para o leitor. Então, do que fala principalmente o texto? Fala sobre a higienização das escolas da cidade de Goiânia. De que forma o texto abordou o assunto principal? Ora, o jornalista usou as informações que foram passadas pelo prefeito da cidade durante uma entrevista. Então, olha só. Eu trouxe aqui para vocês a importância da gente sempre se fazer essas perguntas para que a gente possa relacionar essa análise da notícia. Vai aparecer para vocês alguns comentários que eu fiz sobre as perguntas. Compreender o objetivo de alguma coisa é importante para a participação ativa enquanto leitores, certo? Se uma notícia ela é produzida, ela quer levar um fato até a população. Então, do que fala principalmente o texto? Ele traz uma informação explícita que devemos reter, ou seja, traz aquilo que se chama tema central. Na notícia, você tem que pensar que o fato deve chegar até o leitor da forma mais clara possível. Então, por isso que na primeira pergunta a gente respondeu, obviamente, trazer um fato para o leitor. Do que fala principalmente? Sobre o fato. A gente não pode começar a divagar sobre, por exemplo, se as pessoas estão furando o isolamento social. A gente tem que se manter aquilo que é o fato. Ou seja, que Goiânia tem uma nova medida para combater o coronavírus. De que forma? E aí sim, a gente chega numa pergunta que a gente precisa prestar atenção na resposta. De que forma o texto abordou o assunto principal? Vocês lembram que quando eu disse anteriormente a resposta, foi a seguinte: o jornalista usou as informações passadas pelo prefeito da cidade durante a entrevista. O que isso quer dizer? Ele fez uso da palavra do prefeito para dar credibilidade ao fato que ele quer passar. Credibilidade é tudo quando a gente está trabalhando com notícia. Por isso que a gente fala tanto atualmente sobre fake news, por exemplo. Escrever uma notícia, ser jornalista é responsabilidade, certo? Porque você tem uma preocupação com aquilo que é fato, aquilo que não é da parte da opinião. Então, imagine só, se o jornalista não tivesse inserido a palavra do prefeito, mas sim o depoimento de um morador qualquer da cidade. Claro que existem moradores que são moradores super conhecidos, por exemplo, o presidente de associação dos moradores e tudo mais. Só que você tem que pensar o seguinte: será que ele teria a mesma credibilidade que ele conseguiu ao trazer a palavra do próprio prefeito? Olha, eu tenho a opinião de que a palavra do prefeito, que é quem administra a cidade, é um pouquinho mais segura, mais forte do que a de um morador qualquer. E aí eu trouxe de novo para vocês o seguinte: eu trouxe o texto novamente e eu destaquei, certo? O título: Goiânia higieniza escolas municipais e unidades de saúde para conter avanço do novo coronavírus. E aí por que eu destaquei, não é o título? O título é na notícia quem vai te dar o tema principal, ou seja, o assunto principal, o fato principal a ser abordado. E aí eu destaquei em vermelho aquilo que a gente chama na notícia de linha fina, ou seja, algumas informações a mais que vão te dar vontade de ler a notícia. Escolas foram utilizadas para distribuir kits de alimentação para alunos. Cidade tem 3 mortes por Covid-19 e 8 casos confirmados, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Aí o que acontece? O primeiro parágrafo, é nele que a gente tem uma coisinha que se chama lead. O que é o lead? Observe aí que eu deixei destacado para vocês Goiânia, Recife e novo coronavírus, que está na cor azul. Então, na verdade, o lead é aquilo que traz as informações mais importantes da notícia. E elas estarão, em geral, concentradas na primeira frase do primeiro parágrafo. Ou seja, onde, quando, porquê são as informações que devem ser dispostas aí no primeiro parágrafo. E aí, se você reparar, por exemplo, o último parágrafo que está destacado em verde começa por ainda de acordo com o prefeito. Ou seja,
O essencial da notícia já foi dito, certo? Aquilo que está diretamente em relação com o título. Mas, ainda de acordo com o prefeito, ele traz outras informações, ou seja, informações que são secundárias, também importantes, mas secundárias para a notícia. Então, olha só, eu fiz um esquema para vocês, porque pode ter parecido um pouco confuso, eu fiz um esquema para vocês para ver se melhora um pouquinho, dá uma olhada nele. Numa notícia, observe que este esquema eu fiz para a notícia que a gente acabou de analisar, certo? Então, o esquema segue da seguinte forma. Primeiro, eu tenho o fato central disposto no meu título. Depois, eu tenho as nossas informações principais que estão no lead, aquele parágrafo que eu mostrei para vocês. E aí, as informações que são complementares estão no último parágrafo. Aí você diz para mim o seguinte, Raíssa, então eu só vou ler até o primeiro parágrafo das notícias, porque lá que está o essencial, então eu não preciso das informações complementares. Não é bem isso. As informações complementares podem sim trazer, além de informações importantes que vão fazer parte do tema central, do fato central, mas também podem trazer, por exemplo, depoimentos, algumas denúncias, e elas devem ser consideradas na leitura global. O sentido global passa pela leitura total do texto e análise dele todo. Então, agora a gente vai partir para outro, certo? Para outro tipo de texto. Aí eu pergunto para você, qual a finalidade desse texto? De novo, hein? Por que ele foi produzido? Do que fala principalmente o texto? De que forma o texto abordou o assunto principal? O texto que eu trouxe para vocês é o seguinte: uma fotoreportagem. Você sabe o que é uma fotoreportagem? É quando a gente faz uma reportagem, só que a partir de fotos. E eu trouxe essa daqui para vocês. Grafite na escola. E aí tem um detalhe que ficou ruim para ler ali, eu aumentei aqui, a gente vai ler agora. Ele dá aula para 10 alunos. Em suas aulas, ele explica a diferença entre pichar e grafitar. E mostra que a arte vai além de um desenho bonito, mas é uma expressão do que você sente. Então, olha só, qual é a finalidade desse texto? Por que ele foi produzido? A finalidade é divulgar o trabalho do professor. Ele foi produzido exatamente para isso, divulgar uma ideia inovadora. Do que fala principalmente o texto? Fala do trabalho sobre grafitagem na escola. De que forma esse texto abordou o assunto principal? Com fotos dos materiais, com fotos dos alunos e com fotos do professor. Agora, eu fiz aí o mesmo esqueminha que eu fiz para a notícia, fiz para vocês. O fato central está no título, grafite na escola. Não temos dúvida aí. As informações principais dão conta na legenda, certo? Que a gente acabou de ver. Era um professor, mais um grupo de 10 alunos, e aí mostra que o projeto era para explicar a diferença entre pichação e grafitagem. E aí, você pode me perguntar, onde ficam aquelas informações complementares que você disse que são importantes? Fica por conta da escolha das fotos e também da escolha de como fazer as fotos. Não sei se vocês repararam, mas eu vou voltar aqui para a gente dar uma olhada. Olha só. Não sei se vocês observaram, mas as fotos, elas estão mais atentas, na verdade, às mãos dos meninos meladas de tinta, ao próprio muro da escola já grafitado. Temos uma foto também mostrando aí o material que os meninos utilizaram. Ou seja, a gente teria uma fotoreportagem completamente diferente, seria completamente diferente se, por exemplo, a gente tivesse somente as fotos dos meninos. Talvez as legendas viessem, cada uma com o nome e porque eles decidiram participar do projeto. Mas não, o foco foi no material e na mão de obra, ou seja, no trabalho mesmo. O grafite é algo de pôr mão na massa, né? Então, a abordagem é muito importante também. Então, olha só. E agora, eu trouxe para vocês nosso último texto, certo? Vou botar as perguntas de novo para vocês verem. Qual a finalidade desse texto? Por que ele foi produzido? Do que fala principalmente o texto e de que forma o texto abordou o assunto principal. Eu sei que você já está cansado de ouvir essas perguntas, mas eu tenho que lembrar para vocês. Era legal também que depois vocês voltassem o vídeo para anotar essas perguntinhas, viu?
porque elas são essenciais para a gente compreender o sentido global. Então vamos lá. Artigo de opinião foi o texto que eu trouxe para vocês. Fique em casa. Adriana Isiel, Correio Brasiliense. Então diz o seguinte: o primeiro caso de coronavírus em Brasília foi diagnosticado no início de março. Uma semana depois, quando a capital confirmava 2 pacientes infectados, o governador Ibanez Rocha assinou o primeiro decreto com medidas de contenção da Covid-19, suspendendo eventos com mais de 100 pessoas e as aulas nas escolas públicas e privadas. Espaços públicos culturais, como museus e teatros, também foram fechados. A ação do governador foi rápida, mas considerada por muita gente um alarde, pelo menos naquele momento. Poucas pessoas cumpriram o decreto à risca no primeiro fim de semana. Era possível ver ainda muitas pessoas nas ruas ou se reunindo na casa de amigos para churrascos, entre outros, num clima quase que de férias. Mesmo quando o governador endureceu o decreto, fechando cinemas e academias, houve quem não concordasse. Então, se você tem a possibilidade de ficar em casa, faça! Faça por você, pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus vizinhos. Faça por quem não tem como ficar em casa neste momento, por estar levando a você uma série de serviços. Seja a notícia correta e apurada, que lhe ajuda a não entrar em desespero com o número de fake news circulando nas redes sociais. Seja tratando de todos os pacientes com a Covid-19 e tantas outras doenças que não dão trégua nem em tempos de coronavírus. Vamos responder? Então, a finalidade é a seguinte: esse texto, como é um artigo de opinião, ele foi produzido para convencer as pessoas que podem ficar em casa, certo? Pois essa ainda é a forma mais eficaz de prevenir a doença. Do que é que ele fala principalmente? Das medidas de isolamento que foram adotadas pelo governador de Brasília. De que forma o texto abordou o assunto principal? Aí é que você tem que observar o seguinte: claro que é a opinião da autora que a gente vai ter aqui, só que ela usou argumentos muito fortes. Se você reparar, os 2 primeiros parágrafos, ela na verdade trouxe informações oficiais, certo, do governo de Brasília, e aí depois ela apontou o ponto de vista dela lá, em que ela faz o seguinte apelo, não é? Fique em casa. Então, se você pode, fique em casa. Ou seja, o esqueminha ficou assim para o artigo de opinião. O tema central, que ainda está lá no título. E aí, a gente tem os argumentos como parte essencial que a gente leia e compreenda e analise de forma atenta para saber se são argumentos fortes ou não. Nesse caso, ela trouxe as medidas do governador. E a gente tem aqui um apelo final, ou seja, um verbo no imperativo, um pedido. Deixa eu voltar um pouquinho para vocês darem uma olhadinha, para a gente dar uma olhadinha aqui, ó. Se liga aí, esse aqui foi o último parágrafo. E aí, além da opinião dela, vem tudo que ela vai justificar. Então, se você tem a possibilidade de ficar em casa, faça. Ou seja, é esse faça aí que está no imperativo e casa perfeitamente com o título do artigo de opinião. Não sei se vocês lembram do título do artigo de opinião, mas se chama Fique em Casa, certo? E aí, eu tenho uma sugestão, eu espero assim, que tudo que a gente falou aqui hoje sobre as informações explícitas e implícitas, sobre essas perguntinhas aí que são simples, que não parecem nem assim algo complicado de fazer, como elas fazem toda a diferença para que a gente possa interpretar bem um texto. Eu queria que você aí depois tomasse coragem e escolhesse um dos textos que a gente trabalhou aqui hoje, uma notícia. Você pode até produzir uma tirinha ou então a fotoreportagem. Eu acho até que eu vou fazer a fotoreportagem, porque imagina só a gente fazer uma fotoreportagem com o cotidiano da casa, produzir uma legenda bonita, fazer só com objetos que a gente usa em casa. E aí com o celular mesmo, tu cria a legenda, posta isso no Instagram e vai fazer muito bonito, viu? Então, pessoal, eu acho que para a estreia, não é apesar do nervosismo conseguir, eu acho que agora a gente pode ir para as perguntas. Sim, podemos! A produção está dizendo que podemos. Estou aguardando, vou beber uma aguinha aqui. Porque eu falo demais. Pablo!
Existe algum livro que apresenta os vários tipos de estratégias de leitura? Olha, Pablo, eu tenho uma coisa para dizer para você. Eu não conheço nenhum livro não que apresente diversos tipos de estratégia de leitura, porque a estratégia de leitura na verdade, é você que vai criar, certo? Então, por exemplo, eu como estratégia de leitura indico sempre a gente começar por essas perguntinhas básicas. O que é que eu consigo ler de primeira assim no texto, certo? O que é que tem ali no texto que eu consigo identificar rápido? E aí, depois eu parto para a análise, não é daquilo dali que eu encontro nas entrelinhas, mas um livro com todas as estratégias de leitura, não tem não. Sabe por quê? Porque texto não é receita pronta, sabe? Cada texto tem uma pegada diferente, cada texto tem uma estratégia diferente, porque cada mente é uma mente. E aí, a estratégia talvez a melhor seja essa. Vai como detetive. Começa por aquilo que está materialmente ali, que tu consegue ler. Depois tu vai para aquilo que ele talvez quis dizer, como é que ele trabalhou isso. E aí eu acho que sai tranquilo. Não esquece sempre de saber qual é a finalidade do texto, para quem que aquilo ali está sendo escrito. Mas assim, uma estratégia, um livro com todas as estratégias, eu acho que não tem não. Olha só. E agora a professora Welda, da EREM Pau Brasil. Então vamos lá. Gostaria que, por gentileza, reforçasse um pouco mais sobre implícita e explícita para meus alunos do nono A e nono B, para que eles compreendessem um pouco mais. Maravilhosa aula! Nossa, muito obrigada! Que bom que você gostou. Vou voltar então. Olha só, a informação explícita é aquilo que vem escrito no texto. Aquilo do que você não depende de buscar instrumentos, assim, recursos. Você não precisa pensar além daquilo que está no texto. Então, como a gente viu anteriormente no texto, que era um texto científico, inclusive, sobre existe vida fora da Terra? Sim ou não? O que o texto diz? O que o texto diz tem que estar no texto. Já o implícito é aquela informação que está na entrelinha, aquilo que não está dito. Por exemplo, não estava dito no artigo de opinião que a gente acabou de ler, não estava dito assim: você que não acredita que ficar em casa resolve para diminuir o contágio do coronavírus, você está sendo criticado nesse artigo. Ela não disse dessa forma. Então, o implícito, essa informação está lá. Ela está criticando a pessoa que fura o isolamento, tanto que ela citou. Mesmo com o endurecimento, tivemos pessoas que furaram. Então, o implícito tá. A crítica existe. Ela está criticando, inclusive, de forma contundente, mas ela usou outros recursos. Ela foi tentando convencer a pessoa de outra forma, mostrando dados, por exemplo, sobre o aumento do número de casos. Então, é importante que o implícito a gente lembre que ele depende, além de recursos externos, que ele depende de um raciocínio um pouquinho maior. A informação, ela está no texto, mas ela não está lá de forma clara, nítida. A gente tem que fazer relações entre aquela parte do texto, outras partes do texto, outros textos e inclusive a experiência pessoal da gente. Espero ter explicado bem, se não, pode botar mais perguntas. Antônio, qual é mesmo a importância das estratégias de leitura? Excelente pergunta, Antônio. Sabe, a gente vive numa sociedade na qual a gente é rodeado de texto o tempo inteiro. O tempo inteiro. Você entra na internet, tá lendo. Você tá escutando o podcast, tá lendo. Está no WhatsApp, tu tá lendo. É importante a gente ter uma estratégia de leitura para identificar aquilo que é explícito e implícito, para a gente poder exercer de forma importante o nosso, assim, ter um exercício cidadão. Ou seja, é importante que a gente saiba ler um texto para se posicionar sobre aquilo que está sendo dito. Se você concorda ou não. Se você está ligado que aquela estratégia ali foi usada para lhe convencer, mas não lhe convenceu porque você tem outra experiência de vida. Se você reconheceu ali numa notícia que ela está pendendo para um lado quando ela deveria trazer o fato, certo? Então, é importantíssimo a gente saber ler. Mas ler não é somente a gente fazer assim, ó, Antônio Cordeiro, qual é mesmo a importância das estratégias de leitura?
Se você se perdeu durante a minha aula, Antônio, é importante, muito importante que você volte, viu? Porque ler tem que estar no sangue. E não é somente ler assim, identificando o B com a ba, L com a lá, bala. Você tem que saber que, por exemplo, bala pode ser usado como confeito, pode ser usado também num outro contexto, por exemplo, no Rio de Janeiro, certo? É muito importante saber ler. E aí, tem mais alguma? Vamos lá. Isabel, de Piedade. Quais são as estratégias de leitura mais indicadas pela senhora? Então, Isabel, já comentei, mas eu volto um pouquinho para você. Eu sempre prefiro primeiro fazer o que eu chamo assim uma leitura fria, ou seja, aquela leitura que você pega o texto, lê ele calmamente e destaca, não é, aquilo que é principal. Então, por exemplo, se é uma notícia, eu procuro me ater ao título e ao lead, como eu comentei, que é aquela primeira parte. E aí depois é que eu vou olhando assim, e aí isso é muito importante. Eu vou dando uma observada nas informações implícitas. Por exemplo, se for um artigo de opinião, que argumentos que ela usou? Ou seja, o que é que foi trazido ali que vai me convencer ou não a partilhar da mesma opinião que ela? Se for por exemplo, uma notícia e aí eu reparo que só trouxe um lado do fato, o outro lado não foi assim contemplado. Aí eu já fico cabreira também, sabe? Então, na verdade, eu indico primeiro essa leitura mais para identificar aquilo que é o principal e depois partir para aquilo que está na entrelinha. Como é que você faz isso? Observe o tipo de verbo que é usado. Observe a estrutura da frase. Pensa o seguinte, se tu diz assim, o Flamengo goleou o Santos. Isso é a manchete de um jornal. Agora, se tu diz o Santos foi goleado pelo Flamengo, tu tá botando foco no Santos que perdeu. Então, sabe? As escolhas, elas são diferentes. Então, eu vou observando quais foram as escolhas do autor. E aí, depois, eu monto uma opinião sobre aquele texto ali. Tem tempo para mais uma? Vamos lá. Joyce Muribeca. Quais aspectos devem ser observados em um texto no processo de leitura e interpretação? É legal porque essa pergunta complementa um pouquinho da anterior. Então, os aspectos que devem ser observados são as escolhas. Que tipo de frase foi feita? Que palavras foram escolhidas? Se você vai descrever um projeto, por exemplo, que foi realizado na escola, vou pegar aqui o Grafitagem na escola, ele poderia ter sido feito um texto completamente diferente. E aí, se as palavras elas trazem cunhos negativos, por exemplo, focando que, na verdade, foi encontrado um muro pichado na escola, é um foco diferente daquele foco que está sendo dado quando a gente diz assim, ó, grafitagem na escola, certo? Então, a gente tem que observar esses aspectos. Quais foram as escolhas do autor, sabe? É isso aí. Que palavras ele escolheu aqui? Que pistas ele me dá de que eu posso tirar essa informação que era implícita e trazer para trabalhar com as informações explícitas que ele trouxe? É isso. Existem estratégias de leitura... Nasla, Boa Vista, desculpa. Existem estratégias de leitura que funcionam para todo tipo de conteúdo? Não! Texto não é receita. Você tem que seguir com essas estratégias que já foram citadas aqui anteriormente e tentar ver com carinho o que é que o texto traz para você, certo? E só assim você vai poder se posicionar. Estratégia que funcione para todo tipo de conteúdo, as estratégias para detectar informações explícitas, talvez, mas as implícitas, aí você tem que sentar um pouquinho, analisar as escolhas, ser um pouquinho maroto e malandro para poder chegar lá no sentido global, certo? Mais uma? Vamos lá. Ah, não, já voltou. Então, estamos tranquilo. Não, mas eu acho que vou concluir por aqui, pessoal. Muito obrigada pela participação na aula de língua portuguesa. Foi um prazer participar. Não é do projeto do EducaPE. Se você ficou com dúvida, volta lá, né, no vídeo e aí manda o seu comentário pra gente saber se você está satisfeito com o trabalho. Certo? Até mais, pessoal. Até a próxima.